povo do Recife, aqui dos dois lados da plateia, eu queria dizer, como disse o vereador Ivan Moraes, que hoje para mim é um dia feliz, Paulinho Moraes, e meu amigo gerente da Gloss, o Wellington Pastor, Paulinho Moraes, secretário executivo de Direitos Humanos, porque quanto mais tem povo nessa casa, quanto mais tem barulho de povo e cheiro de povo nessa casa, essa casa está mais próxima de cumprir sua função, que é de ser representante da sociedade e do povo do Recife. O Conselho LGBT aprovado significa que nós estaremos salvando mais vidas, ajudando as pessoas a construir mais futuro, a ter mais oportunidades, ajudando a fazer um Recife com menos exclusão, com menos desigualdade e com menos violência, com menos opressão. No Brasil, foram registradas 343 mortes entre janeiro e dezembro do ano passado. Ou seja, Hélida Guabiraba, a cada 25 horas, a cada um dia, uma pessoa lésbica, igual a nós, mas só que tem orientação sexual diferente do seu vizinho ou do seu irmão. Uma lésbica, um gay, um bissexual ou uma pessoa da população trans foi assassinada. A cada um dia, assassinada. Fora as humilhadas nos ônibus, nas escolas. E aí eu faço uma provocação aqui. Quantos de nós já fomos vítimas de alguma discriminação na escola quando éramos pequenos? Vamos voltar lá atrás? Porque éramos negros, porque éramos magros, porque éramos gordos, porque éramos de orientação sexual diferente da do nosso colega de sala. Quantos filhos, quantos netos, quantos vizinhos? Eu pergunto ao vereador Maguari, em Jardim São Paulo, naturalmente, há muitas pessoas da população LGBT. Como você vai explicar para uma mãe que teve um filho assassinado, simplesmente porque ele se vestiu de um jeito X e foi para uma festa dançar? Eu quero saber com que cara você vai chegar, com todo respeito, na Guabiraba ou em Jardim São Paulo, para o seu eleitor que mora lá, paga imposto, vota, é obrigado a votar, tem os mesmos deveres que nós, mas tem muito menos direitos. Com que cara você vai chegar para o trabalhador que foi demitido simplesmente porque é gay? Um trabalhador que mora em Jardim São Paulo, que mora no Ibura, que mora em Casa Amarela, vereador Francimar. Vossa Excelência sabe, e desculpe se eu declinando aqui o que não deveria, já me disse que ia votar a favor, porque sabe que em Casa Amarela tem muitas pessoas da comunidade LGBT que precisam de proteção. Preciso que nas escolas haja um curso, haja uma política de capacitação dos professores, para que os próprios professores, muitas vezes, não sejam agentes de bullying. Às vezes é o próprio professor que faz bullying, por ignorância, por preconceito também. Sim, por isso eu fui a favor aqui da manutenção dos livros didáticos que previam que todos somos iguais, independente de orientação sexual. Por isso que eu fui a favor que houvesse discussão sobre liberdade de gênero nas escolas. Porque todo mundo tem direito de ser homem ou mulher, de ser como quer, de ser como nasceu, de ser livre e de ser feliz. Por último, eu quero dizer a vocês uma coisa. Por que São Paulo tem um conselho LGBT? Por que Teresina tem um conselho LGBT? Por que Fortaleza tem um conselho LGBT? E Recife não pode ter? Nós vamos dar um atestado de obscurantismo, de atraso, um atestado de intolerância, vamos assinar um cheque em branco para as mortes de homossexuais, para humilhação, para o desemprego, para tudo de ruim que acontece com a população, que somos nós, pessoal. A população LGBT está em nossa casa, está em nosso cabeleireiro, está em nossa praia, está em nosso trabalho, está aqui na Câmara, está em todo canto. Está em todo canto. Portanto, eu quero fazer um apelo a vocês, não é por mim, não é pelas entidades, não é por ninguém. São pelos 1,5 milhão de recifenses que querem viver como vivem em sua maioria hoje, respeitando as pessoas diferentes, sendo tolerantes com os diferentes. Até porque, para terminar, diferentemente de uma colega que me antecedeu, a interpretação que diz que a Constituição, ao dizer que todos são iguais perante a lei, proíbe a criação do Conselho LGBT, é uma das coisas mais estapafúrdias que eu já ouvi na minha vida. Eu sou procurador do Estado, fui presidente da OAB. A Constituição, ela exige
numa interpretação simplória, a criação do Conselho LGBT, por exemplo. Se você for cumprir a Constituição, velando pelo princípio da dignidade da pessoa humana, velando pelo princípio da igualdade, ela exige que nós criamos. É um poder-dever, é um ato vinculado, não é faculdade da gente criar, não. E eu pergunto, realmente, para me encaminhar para o encerramento, por que a população idosa que é vulnerável tem um conselho? Por que as mulheres que são vulneráveis, apesar de serem maioria, têm um conselho? Por que os dependentes químicos ou a política de drogas pode ser debatida num conselho e esse conselho é tão enaltecido aqui por vereadores que fazem, inclusive, parte do mesmo? Por que só a população LGBT não pode ter o seu conselho? Portanto, faço uma exortação e um pedido a essa casa para que ela seja coerente. Uma casa de discussões democráticas, dialógicas, dialéticas, não pode anular, impedir ou obstruir a criação de um colegiado que visa somente trazer discussões, luz para a sociedade, políticas públicas em várias áreas, saúde, educação, direitos humanos, para uma população tão carente e, infelizmente, tão desamparada. E mais do que isso, como é que nós podemos votar na contramão do controle social e da participação popular? Portanto, eu que sou pai de uma menina de 1 ano e de uma menina de 4 anos, e quero que elas vivam num mundo com muito mais tolerância, com muito mais respeito, quero que elas possam ser ou homossexuais, ou lésbicas, ou heterossexuais, mas com liberdade e alegria, e que isso não seja mais nem discutido quando elas tiverem 20 anos. Eu queria que, quando elas tivessem 20 anos, que isso não fosse sequer discutido. Eu propugno e peço a aprovação do Conselho LGBT.